Shalom, shalom, Haverim, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu me chamo Moriá, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, enfim, gente, segue a gente no Instagram, eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje estamos recomeçando o canal, e dessa vez com uma série a respeito de festas que são celebradas ao redor do mundo e que na verdade são pagãs e que você não deveria celebrar não, gente. Então, bora pro vídeo, que hoje o vídeo vai ficar um pouquinho longo? Vai. Mas eu vou tentar deixar tudo bem explicadinho e ao final uma renúncia. As imagens que... Eu coloquei algumas imagens ali e essas imagens elas já estão seladas, ok? Elas não vão abrir qualquer tipo de portal na sua casa, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre o Natal. Minha gente, se você acha que o Natal tem a ver com Jesus, com Yeshua, você tá completamente enganado, porque não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, gente. Nada, simplesmente nada a ver. Yeshua, né, Jesus, ele não nasceu no Natal, não nasceu no inverno, ok? Na Bíblia, né, nas Escrituras, não há nenhum relato de que nós deveríamos celebrar o nascimento de Yeshua, né, de Jesus, mas sim que a gente deveria celebrar a sua morte, né, celebrar a sua morte, que seria em Pessah, na Páscoa judaica. O solstício de inverno, ele sempre foi comemorado ali em dezembro, ok? Nessa data, por várias culturas pagãs. E aí eu vou estar aqui descrevendo algumas, assim, superficialmente, para que a gente consiga formar uma ideia. Bom, o solstício de inverno, ele sempre foi comemorado ao redor do mundo, né? Por culturas pagãs. Por exemplo, cananeus, chineses, assírios. E eu vou deixar alguma dessas culturas mais descritas, né? Para você associar os elementos do Natal com essas culturas pagãs, ok? No Egito, por exemplo, durante o solstício de inverno, uma deusa nascia, e eles comemoravam o nascimento dessa deusa, né? A rainha dos céus, Ísis. E os rituais eram rituais de luz, né? Simbolizando o retorno do sol e da fertilidade à terra. Então, as cerimônias incluíam velas e tochas para representar a vitória da luz sobre as trevas. Ísis era uma das divindades mais veneradas no Egito, conhecida como a Grande Mãe e a Rainha dos Deuses. Aí a gente já vê uma ligação, né, da senhora lá dos católicos, né? Ela estava ligada à magia, proteção, maternidade e ressurreição, desempenhando um papel central em mitos de renovação que se alinhavam aos ciclos naturais no solstício de inverno. Então, havia ofertas de alimentos, de flores e de objetos simbólicos para garantir a proteção divina e a renovação da vida. Aí a gente tem também Yule, né, que era uma festa Yule, que era celebrada por nórdicos e celtas. Nos povos germânicos e nórdicos, né, o Yule foi uma celebração importante. O termo Yule ainda é usado como sinônimo de Natal em inglês, né? Yuletide. Gente, eu não sei falar direito não, isso daí. Essa festividade incluiu queimar fogueiras, queimar o tronco de Yule e decorar árvores com símbolos de proteção e fertilidade. Também era comum oferecer sacrifício aos deuses, como Odin, que era associado à sabedoria e à fertilidade. Tem a Saturnália, que era a festa pagã da Roma Antiga, né? Durante a Saturnália, os romanos celebravam o deus Saturno, patrono da agricultura e da colheita. Era uma festa marcada pela troca de presentes, banquetes, decorações com guirlandas e a inversão de papéis sociais. E aí agora a gente entra numa história, ok? Eu vou deixar o slide aí para vocês tirarem um print. Mas basicamente, Nimrod nasce na Babilônia, ele mata o seu pai e casa com a sua mãe. Basicamente, ok? E aí a vida vai passando e tal, e o tio de Nimrod, um dos tios dele, né, mata ele acaba morrendo,
e a sua mãe e esposa também, ao mesmo tempo, tá grávida. E aí nasce um menino chamado Tammuz. E esse garoto morre. E aí ela deixa, né, tipo, sepulta, entre aspas, esse menino, né, chamado Tammuz, num tronco de uma árvore. E ali nasce uma outra árvore. Ok? Primeiro, quando o garoto nasceu, a mãe já havia espalhado que ele era a reencarnação de Nimrod. E aí, quando esse garoto morre e ela deixa ele dentro de um tronco, né, de uma árvore, e aí essa árvore nasce, né, aí vira como uma reencarnação de novo. E aí os povos, né, o povo vai até aquela árvore, né, levava presentes, chorava, enfim, gente, adorava a árvore que vira aquela adoração a Asherá. E aí no século IV, V, Constantino, né, da Igreja Católica, para quem não conhece, para agradar, né, os cristãos de Roma, né, os altos patamares, ele obriga as pessoas a se converter ao catolicismo. E aí ocorre um monte de coisa, muita coisa, muito sangue derramado, muita tortura, muita coisa, enfim. Então acaba acontecendo essa conversão por livre e espontânea pressão, ok? Só que esses povos pagãos, eles não abandonam as festas, as celebrações, no que eles criam, entendeu? E aí o catolicismo pega e fala: como é que a gente vai fazer para introduzir essa turma no nosso meio? E aí que o catolicismo entra e faz uma mistura. E aí, o dia 25 de dezembro, ele é chamado do dia do nascimento do Sol Invictus. E essa data era comemorada por todos os pagãos. Todos os pagãos, todos os pagãos, todos. Porque era o solstício de inverno, então todos os pagãos comemoravam essa data. Cada um com a sua cultura, ok? E agora, vamos para a parte 1. Acho que já deu uma boa introduzida, vamos para a parte 1. Como a data foi introduzida, eu basicamente já falei tudo, mas só para deixar mais bem explicadinho, mais bonitinho, mais organizado. Então, como eu já expliquei, Yeshua não nasceu no dia 24 de dezembro, né, ali. E a Bíblia não nos fala a respeito sobre isso. E em Lucas 2 fala que haviam pastores nos campos cuidando das ovelhas, né, quando Jesus estava nascendo, né. E não teria como ter pastores no campo se fosse inverno. Porque o inverno é muito rigoroso. Não tem como as ovelhas ficarem lá felizes, pulando no campo e tal, né, gente? Então, não tem como ter sido em dezembro. O Papa Júlio I, primeiro, né? Ele é citado como responsável por formalizar a data do dia 25 de dezembro como a celebração do Natal. E isso, o catolicismo, ele não esconde nada. Tá tudo à mostra. Pra quem quiser ver aí, é só pesquisar que eles batem no peito e eles falam: foi a gente mesmo que fez isso, isso e isso, e deu, gente. Mentir, eles não vão mentir. Eles vão falar: a gente que introduziu o Natal, a gente que fez isso e aquilo, e tá tudo certo pra eles, entendeu? Mas é aquela história, o povo perece por falta de conhecimento. Como eu já falei, nessa época havia o Festival de Saturnália, mas também tinha o nascimento do Sol Invictus, né, que era celebrado também. No almanaque do século IV, o calendário de Filocalos, é mencionado uma celebração do Invictus em 25 de dezembro, que é uma referência ao Sol Invicto. E é nesse documento que se faz a primeira menção que 25 de dezembro é o nascimento de Jesus, né? O Sol Invicto, ele era uma celebração ao Sol Invicto, ao Deus Sol, no dia 25 de dezembro. Já a Saturnália era uma festa tradicional que acontecia no solstício de inverno, em homenagem ao Saturno, o deus do tempo, da agricultura, do sobrenatural.
E o Iule, né, a festa de Iule, era dos povos germânicos, como os vikings, que celebravam o solstício de inverno também, assim como a Saturnália, e o deus Odin, que era o deus supremo da religião nórdica, né, e da festa pagã. E aí, como eu já falei, a Igreja Católica ressignificou a data do Natal para enfraquecer, né, as comemorações pagãs e conquistar os fiéis. Parte 2. O que a árvore de Natal esconde? E aí, deixei algumas imagens aqui. O culto a deuses pagãos através de árvores que os representam ou atraem sua presença antecedem em milhares de anos. Pesquise em sua Bíblia e outras versões com uma concordância bíblica e com certeza você encontrará muitas referências a Asherá, né, a deusa da árvore, árvore sagrada, enfim. A palavra Asherá é usada tanto para referir-se a Asherá, deusa da fertilidade, conhecida tanto como mãe de Baal, como por mulher dele, quanto para identificar uma árvore sagrada ou poste-ídolo que a representasse. Assim, a adoração pagã de Asherá estava ligada ao culto de árvores em bosques sagrados pelos semitas. E já naquele tempo, procurava-se justificar a idolatria relacionando-se em textos e gravuras o culto a Asherá a um suposto retorno à árvore da vida. E vida, nesse contexto, significa fertilidade, né, reprodução e prazer. Os troncos de árvores em que imagens dessa deusa eram esculpidas ou suas representações em metal preservam parte dos seus galhos para assumir a forma de árvore da vida, nesse sentido sexual. Obviamente, nem todas as representações de Asherá eram tão explícitas, mas bastava uma árvore frondosa ou mesmo um tronco com parte dos galhos para que a ligação mental surgisse. Foi por isso que Deus proibiu expressamente a presença de qualquer árvore junto ao seu altar. Não estabelecerás poste-ídolo, plantando qualquer árvore junto ao altar do Eterno, teu Deus, que fizeres para ti. Deuteronômio 16, 21. É consenso entre os comentaristas das Escrituras que essa recomendação divina visava a impedir toda a conformidade com os costumes idólatras dos gentios. Os israelitas estavam proibidos de se juntar com os pagãos para participar de seus cultos. Não deveriam visitar seus bosques sagrados nem curvar-se diante de suas imagens nos lugares altos. Mas isso não é tudo. Ah, Moriá, mas essas celebrações nem parecem tão, sabe, tão pagãs, tão fortes assim. Gente, quando a gente fala de rituais, festas, celebrações pagãs, a gente fala de derramamento de sangue, de sacrifícios de animais, de pessoas, bebês. A gente fala de fornicação. A gente fala de relações sexuais entre homens, mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens, com animais, com árvores, com tudo. Criança também, tudo, gente, tudo. Um negócio muito macabro, muito nojento e que não dá pro pessoal sair falando, né? Ao vento, né? Pra todo mundo escutar, porque, né? É um negócio bem esquisito. E é por isso que Deus não permitia que o povo nem sequer tivesse bosques. E também não permitia que o povo deixasse algum tipo de árvore perto do altar que era consagrado ao Eterno, né? Para que o culto ao Deus verdadeiro fosse totalmente diferente daqueles cultos pagãos, ok? De falsos deuses. Aqui eu deixei algumas imagens de árvores de Asherá. E mais uma vez o verso de Deuteronômio 16, 21. Aqui nós vemos algumas culturas, algumas coisas, ok? Pega a visão, galera, pega a visão. Os bosques ao redor dos lugares de culto dos pagãos serviam para ocultar os adoradores, enquanto participavam das orgias e sacrifícios humanos que ali eram oferecidos. No culto ao Deus de Israel não havia necessidade de que nada fosse feito em segredo, nada. Não era preciso nem permitido nenhuma árvore ou tronco próximo ao altar divino. Nem havia necessidade de qualquer representação ou símbolo da divindade, porque Deus não divide sua glória com nenhum ídolo ou objeto de culto. Ok? Nada. Quem adorava Baal, adorava também a Asherá, através de seus postes ídolos, feitos com pedaços de tronco de árvores, ou árvores vivas, em que se começou a esculpir a figura de Asherá.
Essas culturas evoluíram a ponto de adquirirem formas cada vez mais humanas, mas eram posicionadas sempre junto a árvores sagradas, como as citadas em Jeremias 17:2, 1 Reis 14:23, 2 Reis 17:10. Em Jeremias fala: seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques e das árvores verdes sobre os altos outeiros. 1 Reis. Porque também eles edificaram altos e estátuas e postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda árvore verde. 2 Reis. E levantaram para si estátuas e imagens de bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Apesar de todas as advertências divinas, houve culto a árvores, postes ídolos, nos mais sagrados santuários hebreus, em Samaria, em Betel e até no templo de Jerusalém de Jerusalém. O ato que coroou a reforma promovida pelo rei Josias foi a destruição de todos esses objetos, porque o símbolo astrológico de Baal era o sol. E Asherá era frequentemente associada à rainha dos céus, ela era associada à lua, mas o símbolo dela era Vênus, realmente Vênus. Entre seus títulos destacam-se Rainha do Céu, do Mar, da Terra e do Mundo Subterrâneo, o grande princípio fêmea universal. E dizia-se que nas mãos dela estavam a vida, a morte e a renovação de toda a natureza. Aserá, na mitologia semítica, é uma deusa mãe cananita da fertilidade, do amor e da guerra, que aparece em várias fontes acadianas escritas pelo nome de Ashratum, Ashratu, Aserá, Asherá. O livro de Jeremias, escrito por volta de 628 a.C., refere-se a Aserá, quando mencionada a Rainha dos Céus, no capítulo 7 e 44. Então, o nome varia, né? Dependendo da cultura também, varia muito. Bom, Aserá também, ela era a divindade mais conhecida na Palestina Antiga. E os principais elementos para a celebração desses ritos pagãos eram os rituais sexuais, o fogo e sacrifício humano. E esse sacrifício humano geralmente era de criança e bebês. Ofertas de produção, dinheiro e fornicação com as prostitutas cultuais, que eram as prostitutas, né, tipo, que ficavam lá durante os rituais, enfim, eram consideradas formas de culto também. E aqui fala também que cantavam-se músicas ao som de lira, batidas de palma e castanholas, enquanto o satânico ritual acontecia. Então, por isso, gente, que eu falo muito, pra gente cuidar muito com o que a gente ouve, com o que a gente vê, com o que a gente fala, com tudo, porque são portais. São portais. Se, por exemplo, você tá ouvindo rock, um rock pesado, né, que fala sobre, sei lá, sobre fornicação, adultério, enfim, um funk, vamos deixar o negócio mais fácil, um funk, que todo mundo já sabe como é que funciona aqui no Brasil, né, um funk. Gente, aquilo ali abre uma dimensão terrível. E o pessoal gosta, aquilo ali entra na mente da pessoa e cara, esquece. Aquilo ali você abre um portal pra demônio entrar na sua casa, no ambiente que você tá, pra entrar na sua vida. E aí você é influenciado. Eu não sou influenciado por nada. Não, você é sim. E aí você acaba se tornando aquilo que você ouve. Porque é influenciado e aquela frequência fica martelando em você. Você vira um imã para frequências parecidas, entendeu? Basicamente isso. Então você é influenciado por músicas e você acaba se tornando aquilo que você escuta repetidamente. Por exemplo, né? Candomblé, essas paradas aí. Eles sempre vão tocar algo que no mundo espiritual vai abrir uma frequência para que fique mais fácil de fazer as coisas que eles querem fazer lá dentro. Entendeu?
Então, assim como quando a gente vai numa sinagoga, quando a gente vai numa igreja, toca louvores para quê? Para que os céus se abram, né? Para que a gente sinta a presença de Deus, para que a gente louve ao Senhor. E da mesma forma acontece do outro lado, do lado das trevas. Então, muito cuidado com o que você ouve, porque tudo é consagrado. Quase tudo é consagrado. Quase tudo. Você pode estar escutando uma música maravilhosa, só que não louva ao Senhor. E como é que você vai saber que aquela música não está consagrada? Você não tem como saber sobre a vida do cantor. Você não tem como saber como que é o dia a dia dele. Você não tem como saber se aquela música foi ele mesmo que compôs ou se foi algum demônio que mandou ele fazer aquela música, né? Exemplo, Luísa Sonza. Luísa Sonza foi uma que tinha manifestação na casa dela todo dia e ela teve que compor um álbum porque ela estava sendo atormentada e os demônios queriam que ela fizesse aquelas músicas e davam tudo especificado para ela. E ela fez. Tá aí, gente. Ela mesma fala sobre isso. Mas enfim, gente. Enfim. Se você... A música foi feita com um propósito, louvar ao Senhor. Se não tá louvando ao Senhor, tá fazendo o quê? Ok? Mas isso é história para outro dia. Outro dia, vamos continuar aqui. Não vamos sair do foco, pelo amor. Tem relatos bíblicos que falam sobre essas formas de cultos pagãos, né? Praticadas, né, diante de Aserá, né? As árvores, né? Sagradas lá dos bosques. Levítico 18, 21 a 30 e Deuteronômio 12, 30 a 32. Fala sobre isso. Você abre a sua Bíblia e você lê. Tem descobrimentos arqueológicos também, né, que confirmam os registros ali. O trabalho do Dr. McAllister, na antiga cidade cananita de Gezer, é um exemplo. Nesse local, entre os anos 1904 a 1909, o arqueólogo encontrou em um nível de escavação evidências de que os artefatos localizados pertenciam ao período dos cananitas contemporâneos de Josué, cerca de 1500 anos antes de Cristo. E logo acima estava o extrato do período correspondente aos dos israelitas. Tratava-se de um lugar alto, que tinha sido um templo onde os cananitas praticaram a adoração ao seu deus Baal e à sua deusa Asherá. Havia uma espécie de muro ao redor de 40 metros por 36 metros, sem cobertura. Dentro dessa parte murada havia cerca de 10 pilares, ou colunas, com 1,5 metros a 3,5 metros de altura, com degraus para subir, nos quais se realizavam os sacrifícios. Alguns desses pilares de pedra tinham partes que chegaram a ficar polidas pelo roças das vestes e beijos dos devotos. Placas com representações exageradas de órgãos sexuais evidenciavam a natureza sexual de seus cultos. Escavações localizaram, nesse mesmo nível, um altar hebreu com a inscrição Yud-He-Vav-He, que é o nome de Deus, né, no original, no hebraico. Toda a extensão desse lugar alto revelou-se como um local de sacrifício de recém-nascidos, provavelmente meninos primogênitos oferecidos a Baal e Asherá pelos cananitas. O arqueólogo encontrou um grande número de vasos de tamanho grande que continham os restos de ossos de bebês. Não poderia ser um cemitério, porque locais de sepultamento eram considerados impuros e impróprios para adoração. Outra cerimônia religiosa era a prática diabólica e que nomeavam sacrifício para os alicerces, e que hoje chamamos de lançamento da pedra fundamental. Quando uma família queria construir uma nova casa, dirigia-se a esses bosques de árvores sagradas rodeados por colunas e muros para ali sacrificar um bebê recém-nascido. Após a morte do bebê, seu corpo era levado para o local da construção e misturado à massa e pedras do alicerce. Isso era feito para dar boa sorte à família. E muitos desses sacrifícios foram encontrados em Gezer, Jericó, Meguido e outros lugares. Então, quando fala de árvore verde, não é algo sem sentido. Tudo tem um fundamento.
Tudo é para alguma causa. E isso tem uma conotação negativa ao longo das escrituras, ok? E nas escrituras, Deus condena a prática de culto, né? Em bosques, árvores verdes, sempre fala sobre isso. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuíres serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, e debaixo de toda árvore verde, e derribareis os seus altares, e quebrarei as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome naquele lugar. 1 Reis 14, 22 e 23. E fez Judá o que era mal aos olhos de Deus, e o provocaram a zelo, mais do que a todos os seus pais fizeram, com todos os seus pecados que cometeram, porque também eles edificaram altos e estátuas e imagens do bosque sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore verde. 2 Reis 17, 9 a 12. Os filhos de Israel fizeram contra Adonai, seu Deus, o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que Elohim expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem ao Eterno a ira, e serviram a ídolos, dos quais Deus lhes tinha dito: não fareis estas coisas. Segunda Crônicas 27, 1-5. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos de Deus, como Davi seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos conforme as abominações dos gentios que Deus tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde, pelo que Deus o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida. E aí, para não deixar o vídeo tão comprido, temos Isaías 57. Aí você tira um print ou pesquisa, né, na sua Bíblia. Temos Jeremias 2, 3. Temos também Ezequiel, Deuteronômio. Ai, gente, se a minha voz estiver um pouquinho ruinzinha, é porque eu tô muito gripada, muito mesmo. Mas enfim, vamos para a parte 3. Vamos falar a respeito do Papai Noel, ok? Bom, a figura histórica associada ao Papai Noel é a imagem de São Nicolau, que era um bispo que viveu na região atual da Turquia. E aí uma das histórias mais famosas, né, sobre São Nicolau era que ele ajudava as pessoas, que ele era muito generoso e que uma vez tinha 3 meninas irmãs, né, pobres e tal, e para elas não entrarem no ramo de prostituição, enfim, escravidão, coisas assim, ele deu um saquinho de ouro para cada uma das 3 irmãs e assim elas puderam se casar. E aí, por conta disso, quando ele morreu, ele foi canonizado pela Igreja Católica. E aí entra uma parte bem interessante, que lembra da festa Yule? Pois é. Na tradição nórdica, o deus Odin tinha um papel semelhante ao de São Nicolau. E aí Odin era descrito como um ser, um homem de barba branca longa, que distribuía presentes e que ele viajava cavalgando num cavalo lá de 8 patas. Por isso que o Papai Noel viaja pelos céus com renas e não sei o que, né? Distribuindo presentes, enfim. Já falei sobre a Saturnália, né? Mas só para deixar mais claro ainda, né? Durante a Saturnália tinha trocas de presente, tinha banquetes. E isso foi instaurado, né? No Natal. E aí nós vemos que nas culturas europeias, o inverno, ele era associado, simbolizado por uma figura masculina de barba branca. Que aí era associado com frio, generosidade, enfim, tudo isso. E aí nós vamos para a quarta parte, a guirlanda. Gente, a guirlanda é um negócio... Vou falar para vocês.
Se você deixa a guirlanda na porta da sua casa, você tá abrindo a sua casa pro demônio entrar na sua casa. Você tá dando boas-vindas ao demônio, literalmente. Você tá abrindo um portal. A guirlanda, primeiro. Origem pagã, lógico. A guirlanda, ela desempenhava um papel muito importante nas celebrações pagãs. A forma circular da guirlanda representava um ciclo, né? Representava um ciclo, sem meio, sem fim, sem início, sem fim. Símbolo eterno de morte, renascimento, ciclo do ano, estações, um monte de coisa. Bom, as plantas como era azevinho, pinheiro, elas eram sagradas porque elas permaneciam verdes durante todo o inverno. E aí o pessoal usava isso para decorar as casas, altares. E aí essas pessoas acreditavam que essas plantas tinham coisas sobrenaturais nelas, que eram plantas mágicas, que tinham poderes, que protegiam contra espíritos malignos, um monte de coisa. E aí, por conta disso, eles faziam a guirlanda dessas plantas e colocavam na porta das casas e sobre altares que eles levantavam aos deuses deles. E aí, quando eles colocavam nas portas, era um sinal de boas-vindas aos espíritos e deuses sobre a casa deles. Você tá abrindo um portal na sua casa e você nem sabe. Olha que maneiro. Algumas guirlandas eram decoradas com elementos dourados, representando o sol, que era o deus, né? A forma circular também simbolizava o disco, né, solar. Eu não posso deixar de falar sobre as velas. Eu não coloquei nos slides, mas as velas, elas eram acesas em culto aos mortos. Então, não acenda vela em Natal. Não faça nada em Natal. Nada, para não correr risco de estar fazendo culto pagão, ok? E mesmo que você fale, mas eu não tô celebrando Natal, tô celebrando o nascimento de Jesus. Bom, primeiro que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Segundo, que mesmo que implicitamente, entre aspas, né? Porque não tá implícito, né, gente? Tá bem explícito. O significado original continua. O significado continua, ok? E aí, bruxas, povos pagãos, esse povo todo celebra Natal adoidado. Do jeito deles, que é o mesmo jeito que você tá fazendo aí na sua casa. Então, tire as raízes pagãs da sua vida. Só tire as raízes pagãs, gente. Só tira, gente. Qual que é a dificuldade? E aí a gente vai ao panetone. Parte 5. Panetone era um bolo que era oferecido a cheirar. E você comendo aí. Panetone, Colomba Pascal, esse negócio aí é tudo bolo oferecido a demônio, a deuses, né? Deuses entre aspas, porque, né? São demônios. O panetone e a Colomba Pascal, eles eram bolos de sacrifícios oferecidos a esses demônios, a esses deuses, ok? Então, corta isso da sua vida, corta. Vomita. E a gente vai para Oséias 3:1, que fala o seguinte: ainda que eles tenham se voltado para outros deuses e amem os bolos de passas oferecidos a eles. Tá na Bíblia, gente, tá na Bíblia também. Jeremias 44:17. E fizemos bolos na forma de sua imagem e derramamos ofertas de bebidas para ela. Jeremias 7:18. As crianças colhem a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres misturam a farinha para fazer bolos para a rainha do céu. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós vamos para a parte 5, a parte da renúncia. Eu tô deixando aqui. Você vai tirar um print e você vai falar em voz alta com outra pessoa em concordância, ok? Tem que falar em voz alta porque o mundo espiritual trabalha dessa maneira, gente. Trabalha dessa maneira. E se você quiser fazer agora, vamos fazer agora, ok?
Aqui nós temos a renúncia de várias festas, ela engloba várias, ok? Se você quiser fazer de todas, você faz de todas. Se você já tem entendimento, você faz de todas. Se não, vamos fazer apenas do Natal por hoje, ok? A parte da renúncia que é muito importante. Se você chegou até essa parte do vídeo, você já pôde entender, as escamas dos seus olhos caíram. E você pôde ver o que realmente é, como realmente funciona essas festas, ok? A festa de Natal, a gente começou com a festa de Natal, porém, eu irei falar sobre outras também, ok? E eu preciso que você entenda, são pagãs, e ninguém deve celebrar. Se você serve ao Criador do Universo, você não pode servir as trevas. Você não pode, em momento nenhum. Em momento nenhum. Então aqui entra a parte da renúncia. E se você entendeu, e se você nunca mais vai fazer parte desse tipo de rito pagão, você precisa fazer a renúncia. Eu tô deixando em slides para que vocês tirem print, para que vocês estudem, para que vocês se aprofundem, para que vocês tenham de uma forma mais prática, ok? Então, você precisa falar em voz alta, você precisa declarar o mundo espiritual. Enquanto você declara, você pode sentir várias coisas. Pode sentir náusea, pode sentir vontade de vomitar. Se sentir vontade de vomitar, vomita, porque você vai estar vomitando comida consagrada a demônios, ok? É uma limpeza espiritual. Pode ter de tudo, gente. Dor de cabeça, pode se sentir tontura, pode se sentir zonzo, pode ter alguma trava para não conseguir falar, e aí você precisa declarar. Em nome de Jesus, em nome de Yeshua, o que estiver me travando, cai por terra agora. E você vai falando. Pode sentir desconfortos, bocejos, sono. Pode sentir um monte de coisa, gente, um monte de coisa. E é normal, ok? É tranquilo, é normal. Acontece em qualquer tipo de libertação, ok? Então não fique assustado. Mas quando você termina, é como se um peso saísse de você. Entendeu? Então, quando for fazer uma renúncia, descruza braço, descruza perna, fica normal, ok? Fica sentado, fica de pé, fica como você quiser. Só não fica todo assim, cruzado, ok? Que aí você tá dizendo ao mundo espiritual que você tá tendo um bloqueio, que você não tá aceitando aquilo que você tá falando, entendeu? Então descruza, ok? Tranquilo, ok? Eu vou fazer uma oração de introdução e aí depois vocês repetem comigo, ok? Senhor Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Agora com entendimento sobre o Natal, com entendimento sobre as festas, Pai, que não provém de Ti, Senhor. Senhor, e agora queremos renunciar, Pai, como está escrito. O que ligarmos na terra será ligado no céu, o que desligarmos na terra será desligado no céu. E é com isso, Senhor, que estamos aqui mais uma vez, Pai. E queremos fazer essa renúncia, Senhor. E queremos dizer que nunca mais iremos celebrar uma festa pagã. Uma festa que não provém de Ti, Senhor. Nos arrependemos, Senhor. Senhor, eu reivindico, Pai, anjos, Senhor, de batalha, Senhor. Anjos ministradores, Senhor, sobre a casa de cada pessoa, Pai, que estará fazendo a renúncia agora. Pai, coloca essa pessoa num ambiente de proteção, num ambiente, Pai, de fluidez, Senhor. Que não haja, Senhor, ataque das trevas, Senhor. E eu cancelo desde já todo ataque e contra-ataque das trevas sobre a minha vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu cancelo desde já todo ataque e contra-ataque
das trevas sobre a vida de cada uma dessas pessoas que está fazendo a renúncia agora, em nome de Yeshua. E agora você repete comigo. Você repete porque você precisa falar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu venho diante de Ti em humildade, reconhecendo que, em momentos da minha vida, por ignorância, por negligência, participei de festas e celebrações com raízes em práticas pagãs, que não glorificam o Teu santo nome. Reconheço que essas celebrações têm trazido influências espirituais e portas abertas para conexões que não são compatíveis com a Tua vontade e a Tua palavra. Hoje, com o coração arrependido, eu renuncio a toda prática, a toda celebração, a todo ato que tenha ofendido a Ti, Pai. Dentre estas práticas está o Natal. Se você tiver entendimento, você repete todas essas outras práticas, ok? Está a Páscoa, o Carnaval, Corpus Christi, Finados, Ano Novo, Bumba Meu Boi, Quarta-feira de Cinzas, Paixão de Cristo, Festa Junina, Folia de Reis, Congada, Festa do Divino, Círio de Nazaré, festivais folclóricos, Sexta-feira Santa, dentre outras. Renuncio agora, em nome de Yeshua HaMashiach, a celebração de festas que exaltam ídolos e práticas contrárias à Tua palavra, a qualquer aliança ou elo espiritual formado através de rituais, símbolos ou tradições pagãs. A conexão com crenças ou entidades espirituais que não vêm de Ti, Senhor. Eu declaro, pela autoridade do nome de Yeshua, que todas as legalidades e portas espirituais abertas por essas práticas estão agora fechadas. Que toda influência maligna associada a essas celebrações seja desfeita e cancelada pelo poder do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Pai, eu te peço que purifique o meu coração, purifique a minha mente, purifique a minha tenda, que toda raiz de engano, tradição humana e paganismo seja arrancada da minha vida e que somente a Tua verdade e a Tua luz permaneça em mim. A partir de hoje, eu escolho celebrar apenas aquilo que Te agrada, honrando os Teus mandamentos e as festas que Tu mesmo instituíste como eternas. Quero caminhar em obediência à Tua palavra e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Declaro-me livre de toda influência espiritual contrária ao Teu reino, pois a Tua palavra diz que
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu te agradeço, Senhor, pela tua misericórdia e pelo teu perdão. E declaro que pertenço exclusivamente a ti. Em nome de Yeshua, HaMashiach, o meu Salvador, eu oro. Amém. Depois disso, você pode ler o Salmo 51, ok? E é isso, gente. Tirar print, vai estar link na descrição. Eu tenho um livro que fala a respeito dessas festas também. Vai estar no link também, ok? Das festas pagas que você pode estar lendo. Lá eu não deixo com tanta evidência, tão explicado, mas o que tá no slide aqui, tá lá. E é isso, gente. Se inscreva, compartilhe. E é isso. Um beijo. E até mais, gente. Shalom, shalom.